E aí, meus ex-alunos, espero que esteja tudo certinho com vocês, tá? Tudo bem, tranquilo. Hoje a gente vem para mais uma aula de Sociologia. Eu sou o professor Rafael Neri, tá? Professor de Filosofia e Sociologia aqui do canal XNI. E hoje a gente vai falar de uma coisa que dá continuidade à visão de trabalho que a gente começou a ver na última aula, né? Nas últimas aulas. Então a gente vai continuar nessa linha. Mas dessa vez a gente vai falar de uma coisa que não só impacta a questão do trabalho, mas também todas as nossas relações dentro do mundo contemporâneo, que é a doutrina econômica aplicada no mundo capitalista atual, em sua grande parte, que seria o neoliberalismo, né? Então a gente vai entender um pouquinho o funcionamento desse neoliberalismo logo depois da vinheta. Então, bora. Neoliberalismo, né? Talvez essa palavra ainda gere um grande problema para a gente entender, né? Talvez a nossa visão dela às vezes se torne um pouco errada, um pouco radical, né? E isso é um problema. A gente não pode usar de radicalismo em nenhuma parte do assunto para o Enem, tá? Então, a ideia de o neoliberalismo ser horrível, ou o neoliberalismo ser a melhor coisa do mundo, ou como algumas pessoas dizem, o neoliberalismo não existe, é uma invenção do comunismo. Isso. Não, o neoliberalismo existe, tá? Existe e tem teóricos sobre ele. E isso é importante a gente entender, tá? Então, base desse pensamento neoliberal é uma base de pensamento que surge ali na primeira metade do século XX, né? Que seria essa nova doutrina econômica. Mas, por que neoliberalismo? Porque a gente vai entender que o liberalismo ele falhou em um certo momento, né? Ele gera para a gente uma problemática, uma grande crise econômica, né? Baseada também com a superprodução do Fordismo, isso, aquilo, outro, e a gente tem a crise de 29. Então eu trago uma nova proposta desse liberalismo, principalmente porque entre o liberalismo e o neoliberalismo a gente vai ter um período que uma grande parte dos principais países vai estar voltada ao que a gente chama de estado do bem-estar social, né? Que seria a base da social-democracia, né? Da atual social-democracia. Então, essa é uma doutrina econômica capitalista, né? Então, funcionamento do capitalismo, então é importante entender que se faz presente numa fase do capitalismo que a gente chama de capitalismo tanto o financeiro quanto o informacional, que são os capitalismos, né, as fases do capitalismo do século XX e século XXI. Tá? Então, esse neoliberalismo ele retorna ao pensamento de Adam Smith e traz algumas questões que vai ser aplicada diferente do liberalismo de Adam Smith. Principalmente por quê? Porque acontecem em momentos diferentes. E isso é extremamente importante a gente lembrar, tá? É de extrema importância lembrar que, né, quando o liberalismo de Adam Smith é trabalhado e implantado, eu venho de um mundo, né, mercantilista, né, eu venho de um mundo na industrialização iniciando. Então, quando o neoliberalismo ele vem ser aplicado no mundo, que basicamente seria a segunda metade do século XX, né, onde eu vou ter as expansões neoliberais no mundo, né, a gente pode dizer que inicia no Chile de Pinochet e vai tendo continuidade nos Estados Unidos, Inglaterra e por aí vai, tá? Mas é outra realidade. Eu venho de um mundo que já é industrializado, eu venho de um mundo que tem uma política econômica que estava sendo aplicada nesses países, que é a social-democracia, que é uma política de estatização, né? Então é uma coisa que o liberalismo não enfrenta. O liberalismo ele não tem em que enfrentar políticas de estatização. Já o neoliberalismo ele vem nesse contexto onde as coisas que estão antes dela certo? O pensamento de estatização do estado do bem-estar social, tá? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o estado do bem-estar social para a gente entender um pouco melhor, para a gente perceber isso, porque também é questão de Enem, tá? Essa doutrina, a gente vai ter duas grandes escolas que vai trabalhar isso, né? A escola austríaca de economia, que vai ter o von Mises como o grande representante, né? O von Mises ele vai fazer escola, ele vai gerar um grande segmento. O von Mises seria um dos grandes críticos
do pensamento de Karl Marx, tá? Talvez não o maior crítico, né? Porque ainda tem o Karl Popper, tem vários outros, tá? Mas ele é um dos grandes críticos do Karl Marx na teoria sobre o pensamento comunista. Então, o von Mises ele traz já lá nessa primeira metade do século XX um pensamento dizendo, pô, essa ideia, né, de uma social, né, socialismo, ele gera para a gente um grande problema. Então a gente precisa ter uma liberdade maior, né? Eu preciso voltar a ter uma condição de liberdade maior. E isso é o ponto principal que a gente vai encontrar, não só no von Mises, mas no Hayek e no Milton Friedman, que são da escola de Chicago, né? A escola de Chicago é a escola que gera como é que eu posso dizer, um grande número, né? Um grande número de seguidores, né? E aplicações. Por exemplo, se a gente pensa no Chile de Pinochet, a gente pensa nesse Chile neoliberal a partir da economia dominada pelo que a gente denominava naquele tempo de Chicago Boys, né? Que eram os alunos de Milton, tá? E um desses alunos foi o atual ministro da economia, que é o Paulo Guedes, né? Então é uma escola muito impactante dentro também da aplicação desse neoliberalismo, principalmente quando a gente fala da América Latina, tá? Então o que é esse neoliberalismo? Pô, esse neoliberalismo ele surge, né, para combater essa política de Estado do bem-estar social, né? A gente lembrar que essa política do bem-estar social é uma política onde o Estado ele se compromete em manter a condição de sociedade, de dar a possibilidade daquela sociedade de ter acesso às questões, né? Então, se a gente pensar no New Deal nos Estados Unidos, eu vou gerar empregos, né, a partir da máquina para poder fazer com que a população tenha dinheiro. Se eu penso no keynesianismo na Inglaterra, eu penso na aplicação de dar àquelas pessoas uma condição de, como é que eu posso dizer, de acesso a diversas questões sociais para que eles não tenham gasto, tá? Então o Estado era grande, o Estado era estatizante, tá? O neoliberalismo ele já me traz outra ideia disso, né? Porque a primeira característica que a gente vai ter dentro desse contexto do neoliberalismo é que o Estado, o governo, ele não intervenha na condição de mercado de trabalho, tá? O Estado ele não pode ser gerador de trabalho e nem pode, como eu posso dizer, e nem pode interferir de como esse mercado ele vai funcionar, porque esse mercado ele tem que funcionar de acordo com aquilo que o Adam Smith já tinha dito para a gente, que é a oferta e demanda, né? Que é a ideia da mão invisível e tal. Então, eu preciso de um Estado que não intervenha de nenhuma forma. O Estado ele vai ter, né, não, um pouco, como a gente pode dizer, de regulação dessa não do mercado, mas das empresas, né? Ele vai conferir se aquelas empresas estão fazendo tudo como tem que fazer, corretamente, eticamente falando, dentro da lei, né? Isso que a gente vai chamar de agências reguladoras, como a Anatel, a Anvisa, entre outras, que são agências reguladoras. A Anvisa ela não define como é que tu tem que vender o teu alimento, né? Por quanto tu tem que vender. A Anvisa ela determina que a tua produção alimentícia ela necessita de certos cuidados, de um certo tipo de higiene, né? Então, é isso que eu vou ter. A Anvisa ela não vai chegar e dizer, ó, bicho, o teu preço aí ele tá errado, né? Ele tá na fuleiragem. Não, ela não vai chegar para falar isso. Ela está regulando a produção apenas, para saber se ela está corretamente, né? Se não vai ser prejudicial para a população, né? Então, é o mesmo caso de qualquer outra agência reguladora. Então, se o Estado, o governo, o Estado, ele não pode interferir, ele não pode ser o gerador, né, desse mercado de trabalho, logo, o Estado ele não pode obter empresas que trabalhem e funcionem nesse mercado de trabalho. Então, claro que eu vou ter uma política de privatização. Claro que o neoliberalismo é uma política de privatização. Por que ele é uma política de privatização? Porque ele vem dessa condição, né? Que eu pego uma sociedade que está cheio
de questões estatizadas, né? Ele vai dizer, pô, tem muitas empresas estatais, então a gente vai trabalhar numa privatização dessas questões. Tá? Por isso que a gente vai dizer que o neoliberalismo é uma política de privatização, certo? Porque se ela defende a pouca intervenção ou a nenhuma intervenção do Estado, então ela vai ter que privatizar, né, as estatais existentes. Pensa, o governo de Fernando Henrique aqui, eu tenho uma política neoliberal, né? Então eu tenho um processo altíssimo de privatização, tá? Outro aspecto que a gente vai ter dentro do neoliberalismo é a abertura de economia para a entrada de multinacionais. Tá? Então, eu vou ter uma abertura de comércio. Talvez isso não seja muito bom para países que estavam em desenvolvimento como o Brasil, né? Porque o Brasil ele sofre um problema com isso, que com a abertura dessas multinacionais, as nossas empresas nacionais ela não conseguem crescer, né? Então, a gente fica ainda uma economia totalmente dependente de uma economia americana, europeia. Por quê? Porque as nossas empresas elas não têm uma abertura do nosso mercado para poder crescer. A gente tem diversos exemplos de empresas brasileiras, de indústrias brasileiras, né? Por exemplo, de automobilístico, né? de carros como a Iveco, que começou a andar e de repente, pô, não deu, não rolou. Né? Então a gente tem diversos exemplos disso, mas quando a gente pensa numa possibilidade de multinacionais, então a gente vai perceber que ali, principalmente da década de 60 para frente, o mundo ele vai ser um mundo que vai estar mais aberto, né, nessa perspectiva global, né? Então a gente vai ter isso. O outro processo, né, e aí talvez seja um ponto-chave para o neoliberalismo funcionar, é a desburocratização do Estado. É fazer com que as leis e as regras elas sejam mais simples, né? E aí a gente gera duas questões, né? Uma, positiva, porque gera uma facilidade para que a gente possa abrir ou construir um negócio. Então, a livre concorrência, o comércio livre, ele começaria a existir realmente, porque eu vou ter uma facilidade maior. Eu quero abrir uma empresa, eu vou lá e abro uma empresa de uma forma mais fácil. Eu não tenho tanta burocracia, né? Lembrando que burocracia não é que seja uma coisa ruim. Burocracia é um processo, né, de legalização de algo para que não haja corrupção. Então, se eu penso nisso, a burocracia é algo necessário. E aí vem um segundo ponto, que é o ponto negativo, que é o ponto apontado por diversos estudos, principalmente de economistas tanto do Banco Mundial quanto do FMI, que são características também desse neoliberalismo, né? Que é o quê? Com essa simplificação das leis, eu abro um espaço para que o mercado ele não seja uma concorrência livre e correta, que ela seja uma concorrência corrupta. Como assim, Anfa? A facilidade, né, de abrir uma empresa sem muita definição facilita com que essa empresa ela seja de fachada, facilita com que essa empresa ela apenas esteja no mercado para poder facilitar a entrada de outra, né? Então eu tenho diversas problemáticas também dentro dessa conta da desburocratização, tá? O neoliberalismo ele é bom? Ele é ruim? Então, tudo depende da aplicação política dele, né? Então a gente pode ver que, por exemplo, a Alemanha, que é neoliberal, ela tem um desenvolvimento humano muito bom, tá? Mas eu posso pensar, mas países como o Brasil, que é um país neoliberal, ele tem um índice de desenvolvimento muito baixo, a desigualdade é muito alta. Então, vai depender muito da aplicação. Por mais que o FMI aponte, né, que o mundo neoliberal ele amplificou as desigualdades sociais, mas ainda tudo depende um pouco de como a política ela vai conseguir se conciliar essa doutrina econômica, né? E isso é um ponto muito importante para que ela se desenvolva bem ou não se desenvolva bem, tá? O Enem não vai perguntar para você se o neoliberalismo é bom ou ruim. O Enem ele não quer saber sua opinião sobre o neoliberalismo, ele quer saber o que é o neoliberalismo, como é que funciona, quais foram os impactos, tá? E é isso que você tem que se concentrar, beleza? Tranquilo? Espero que tenha entendido, tá? Qualquer dúvida, deixa no comentário, tá?
deixa o like aí, compartilha com teus amigos. Se não se inscreveu no canal, se inscreve, marca o sininho, tá? E até a próxima sexta-feira. Tchau!